eu quero falar sobre algumas coisas. Primeiro, sobre essa execução penal provisória. Execução penal provisória é um negócio absurdo, sabe? É absurdo por quê? São duas coisas que eu quero falar que parece que para mim, pelo menos, parece óbvio. Você aplica uma pena que o cidadão já tem direito ao regime semiaberto, ou aplica o regime semiaberto, tá? Por que não dá direito para ele recorrer em liberdade? Não consigo entender. Até hoje eu não consigo entender, tá? Eu não consigo entender por quê? Porque se ele vai para o semiaberto e ele ainda está amparado pela presunção de inocência, ele vai para o semiaberto, ele vai poder sair para trabalhar, ele vai poder sair da temporária, ele vai poder fazer, ele vai poder estudar, ele vai poder sair do presídio. Se ele pode sair, não tem mais ordem pública, não tem mais instrução criminal, não tem mais nada disso para garantir. Se ele ainda está preso sob os requisitos da prisão cautelar, certo? Ordem pública, instrução criminal, e não tem razão de deixar o cidadão preso. Não tem. Quer dizer, o cidadão tem direito a ir para o semiaberto, tem direito à progressão de regime, ou você condenou ele no regime aberto, ou condenou no regime semiaberto. Por que não dá direito a ele recorrer em liberdade? Por que não solta o cidadão? Já acabou a instrução. Se alguém me disser por quê, só pode ser um pensamento de segurança pública. Vou deixar ele preso porque ele é perigoso. Vou deixar ele preso porque se ele deixar preso, não pode ser outro pensamento. Tá? O juiz de segurança pública não dá. Certo? Execução penal provisória é um negócio que eu não queria. Como eu sou juiz da execução penal, eu executo a execução penal provisória, obviamente. Como eu não sou juiz da sentença, não sou eu que vou decidir isso. O cara deixou ele preso, mas é um negócio que eu nunca consegui entender. Tá? O porquê do juiz ver na sentença que o cidadão já tem tempo de semiaberto, ou condenou o cidadão no semiaberto e não dá o direito dele recorrer em liberdade. Não consigo entender. Bem, o juiz da execução, essa questão de direitos humanos, no juiz da execução é um negócio muito importante, porque todo mundo tem ódio de preso. Todo mundo tem ódio de preso, a sociedade tem ódio de preso, a polícia tem ódio de preso, a imprensa tem ódio de preso, todo mundo tem ódio de preso. O cidadão tem a única pessoa entre ele e o Estado, esse juiz. Esse juiz. E se esse juiz for um juiz também com o mesmo pensamento, pode até ter esse pensamento, mas ele tem que se colocar numa situação entre o Estado e o preso e ver os direitos dele, porque toda prisão é ilegal, pessoal. Se você for pegar a lei de execução penal, ver lá a cela arejada, espaço, a quantidade de presos que tem, toda prisão que tem, se for qualquer página da lei de execução penal, você vai achar um artigo que não é cumprido. Quer dizer, então, aquele cidadão que está lá no presídio, ele já está numa prisão ilegal só por estar. Só por estar. Então, se vocês não estiverem entre ele e o Estado, não vai ter jeito. Muitos de vocês vão passar por comarca do interior. Então, eu não concordo com esse negócio do juiz da execução ser o juiz da capital e executar a pena no Estado inteiro, porque eu acho que o juiz devia estar próximo. O juiz devia estar próximo da pessoa que está cumprindo pena. Se a penitenciária é na sua comarca, eu acho que o juiz daquela comarca ou um juiz da execução daquela comarca deveria executar a pena, porque você devia estar próximo. Mas já que não é, já que a lei de organização judiciária daqui diz que tem que ser a capital, só aconselho que eu estou falando pela experiência, eu sou juiz de execução penal mais antigo do Brasil. Não tem nenhum juiz de execução penal que tenha passado mais tempo do que eu na execução que esteja na ativa ainda. Seu Adeildo, em Recife, se eu não me engano, passou 18 anos, mas já é desembargador. Um conselho que eu dou é que vocês, mesmo que não sejam juiz da execução, que visitem as carceragens, visitem a prisão. Porque a doutora falou de questões de tortura, que são avaliadas questões de tortura. Que sabe o que acontece? Pois é, o juiz próximo, o cidadão está sendo torturado, tem que esperar o juiz que fiscaliza lá da capital, vai chegar depois de 2 dias, 3 dias, quando ele souber, depois vai saber depois de 2, 3 dias, vai chegar depois de uma semana, você está na comarca, você pode evitar uma situação mais grave. Eu acho que o juiz do processo de conhecimento deve visitar a carceragem da sua comarca sempre. Sempre. Eu acho que isso aí é um negócio que até pelo contato com a comunidade que você deve ter. Outra coisa,
apesar da lei de organização judiciária do Rio de Janeiro ser dessa forma, eu acho que vocês devem, depois vocês vão discutir aí a questão de competência, eu não sei, mas o Conselho da Comunidade é muito importante. Muito importante. O Conselho da Comunidade, pela lei de execução penal, cada município deve ter o seu. Quer dizer, o juiz da execução penal não vai poder presidir o Conselho da Comunidade de todas as comarcas, porque o juiz da execução penal está aqui na capital. Quer dizer, se cada comarca tem que ter um Conselho da Comunidade, como é que o juiz da execução penal que está aqui na capital vai poder presidir o Conselho da Comunidade lá de Cabo Frio? Não dá. Quer dizer, que tem que ter reunião. Então a presidência do Conselho da Comunidade deve ficar com o juiz que está no interior. E esse Conselho da Comunidade é muito importante, porque eu sempre tentei entender por que o juiz de direito, eu fui coordenador da Escola da Magistratura, o desembargador falou, por que o juiz de direito se afasta tanto dessa questão de humanidade? Porque ele fica no gabinete. Fica no gabinete, trancado, no papel. É muito bom fazer isso. É muito bom se afastar das pessoas. É muito bom não ter contato humano com as pessoas. Tá? É muito bom ficar no papel. A audiência não dá contato humano, não. A audiência não dá contato humano nenhum. Ela é um mecanismo. Tá? Você pensa que está tendo contato com o réu todo dia em audiência, mas isso não é contato com a pessoa. Então, o Conselho da Comunidade é uma forma do juiz interagir com a comunidade. Tá? É uma forma de, se for para fiscalizar, se for para melhorar as condições da carceragem da sua comarca, esse Conselho da Comunidade vai ser útil. Tá? E vocês vão estar sendo útil para a comunidade que vocês estão vivendo. Tá? A comunidade onde vocês estão convivendo. Bem, com relação a diz Foucault que o juiz da execução penal, Foucault diz que o juiz da execução penal é o filho bastardo, porém disforme, da disciplina. Sabe? Foucault diz isso justamente porque colocaram o juiz da execução para piorar a situação do preso, não colocaram para melhorar. O juiz da execução ele foi criado pela nova defesa social de Marc Ancel, pós Segunda Guerra Mundial, quando começaram a reunir as Nações Unidas começaram a se reunir para criar tratados de direitos humanos e criaram modelos de lei de execução penal para o mundo inteiro. E o juiz da execução penal veio nesses modelos. Era uma ideia de ressocialização. Esse foi outro assunto da minha dissertação de mestrado. Todo mundo sabe, se você chegar aqui na esquina, chegar com um pipoqueiro, chegar com um cara que vende picolé, e todo mundo sabe que prisão não ressocializa ninguém. Tá? E essa foi outra coisa que eu pesquisei no meu mestrado, é que as jurisprudências ela tem usado o argumento ressocialização para prender. 70% dos acordos usam o termo ressocialização para encarcerar, senão ele vai ter que ficar 1/6 no regime semiaberto, porque não pode ter progressão por salto, porque apesar de ter cumprido metade da pena na prisão cautelar, ele não pode pular para o regime aberto, porque tem que passar 1/6 no regime semiaberto, 1/6 no regime semiaberto, porque é o processo de ressocialização. Isso não existe, todo mundo sabe que não existe, mas o cara diz na sentença. Ele diz na sentença e todo mundo sabe que não existe. Quer dizer, o direito ele tem pedido capacidade de comunicação com o seu jurisdicionado. E o jurisdicionado, o juiz da execução, é o preso. Ele não entende isso. Ele não entende. A lei de execução penal foi criada nessa ideia de ressocialização, as pessoas usam a ressocialização, era para ser um bem, mas ela está servindo como um mal. Quer dizer, a ideia de socialização está servindo para encarcerar. Quer dizer, ele fica mais 1/6 no regime semiaberto, porque é o processo de associação. Que processo que ninguém acredita? O cara cumpriu quase a pena toda dele, por que ele não vai direto para o aberto? Por que ele não vai direto para o livramento condicional se ele tem tempo de pena? Quer dizer, o juiz da execução, como Foucault diz, um filho bastardo, porém disforme da disciplina. Quer dizer, para agravar a pena do preso. Bem, remissão. Eu concedo remissão que apelidaram de ficta, né? Porque o preso tem direito ao trabalho e vou dizer, isso não é um benefício para o preso. Tá? Primeiro que ou é direito ou é benefício, né? O pessoal até progressão chama de benefício. O cara tem direito à progressão porque chama de benefício. Benefício é coisa que a gente concede, que a gente dá de presente. Direito a gente pode exigir. Então, progressão de regime não é benefício, progressão de regime é direito. Tá? Remissão não é benefício, é direito.
E tudo que está na lei é direito. Uma lei para dizer o que é benefício. Benefício eu dou se eu quero. Então, essa é outra coisa também da linguagem. Quando o legislador pensou a lei de execução penal regime fechado, semiaberto e aberto, sabe por que ele fez isso? Porque ele queria tratamento isonômico nos estabelecimentos penais. Por que não poderia um cara cumprir uma pena do semiaberto no fechado? Por quê? Porque no semiaberto ele tem direito a sair, tem direito a trabalhar, no fechado não. Então ele não poderia estar na mesma cela de um cara que vai ficar no regime fechado. Por quê? Porque seria tratamento diferente sob o mesmo teto. Então o sistema penitenciário ele é dividido em estabelecimentos penais para ter tratamento isonômico. O juiz da execução penal também veio, além de ter que ser um juiz especializado, o juiz da execução penal também nasceu para poder dar tratamento isonômico. Se tiver vários juízes executando a pena no mesmo estabelecimento penal, vão ter tratamentos diferentes. Um vai pensar de um jeito, outro vai pensar do outro. Por isso tem o juiz da execução penal que vai executar a pena desse estabelecimento penal, desse estabelecimento penal para manter a isonomia. Pois bem, tendo que haver isonomia de tratamento, tá? Um preso trabalhando, o outro não, já quebrou a isonomia. Tá? Um preso recebendo remissão, outro não, já quebrou a isonomia. Se eu digo assim, e a doutora falaram com muita propriedade aqui da questão da ociosidade, que o trabalho é bom para a ociosidade, falaram com muita propriedade, e é verdade. O trabalho do preso, ele não é a principal função do trabalho do preso não é ressocializar. Só quando a gente pensa que é ressocializar, que a gente vai, então não vou dar a remissão, e todas as jurisprudências no Brasil dizem que não dão remissão, porque o preso não se ressocializou. Trabalhou, então não se ressocializou. Quer dizer, se ele trabalhou e não se ressocializou, eu não vou dar remissão. Não trabalhou, não se ressocializou, eu não dou remissão. Agora, prestem bem atenção, se a gente exclui a ressocialização desse pensamento, o preso não ficou ocioso, o outro ficou ocioso. Quem é pior? Ficar ocioso. Né? O preso ganhou pecúlio porque trabalhar ganha dinheiro. O outro não trabalhou, não ganhou pecúlio. O que é pior? Ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro é melhor. Tá? O outro preso ganhou a remissão, o outro preso não ganhou remissão nenhuma. Então o cara que está ganhando a remissão, ele está sendo beneficiado 3 vezes a mais do que o outro que não está. Isso é lógico. Ele tá ocupando o tempo dele, não está sendo ocioso, ele está ganhando pecúlio, porque está trabalhando, tá? E ainda está ganhando a remissão, ele está sendo beneficiado 3 vezes, enquanto o outro que não está sendo beneficiado de forma nenhuma. Quer dizer, por que eu não dou remissão ficta? Que eu já chamo de ficta pejorativamente para não dar, né? É porque o trabalhador, eu sempre falo isso, o juiz nunca gosta, todo mundo juiz fica com raiva de mim, mas os trabalhadores do Brasil inteiro não tem um mês de férias a mais, não tem um terço de férias a mais, e ninguém chama o nosso terço de férias de ficto, né? Pois bem, esse direito do preso, de trabalhar, quando não é dado, ele é prejudicado 3 vezes a mais do que o outro preso. Então, se a gente é juiz, está tentando buscar justiça e isonomia de tratamento, além de ter essa questão da dificuldade da mudança de tratamento, se a gente está tentando buscar isso e o juiz está querendo justiça, ele não pode deixar de ver essa questão da quebra do tratamento de isonômico. Bem, o direito, isso aí vocês estudaram muito bem, tá? Antes dessa lei de execução penal, existiam 2 correntes, escola clássica e escola positivista. Elas brigavam. Tá? Lombroso, Garófalo, tá? Brigavam para querer fazer da pena, do exercício do direito, um exercício de tratar aquele cara, de se preocupar com a sociedade, se preocupar com o que a sociedade vai pensar, que o cara vai sair, tentar fazer, tanto que chamava defesa social. Depois veio a Marcel, chamou nova defesa social. Esse pessoal queria, alguns defendiam até uma pena indeterminada, quer dizer, só vai soltar o cara quando o juiz achar que ele não é mais perigoso. Tá? Todo mundo estudou isso no direito. Essa era a escola. Ela brigava com a escola clássica, de Beccaria e outros mais. Bem, isso está bem claro na lei de execução penal. Está bem claro. Tá? Eles brigaram. Um queria
pena indeterminada, outro queria que fizesse exame criminológico antes da sentença, para o juiz analisar a situação psicológica do cara e ver como é que vai aplicar a pena. Tá? Eles queriam tudo isso. A escola clássica não. A escola clássica, com os ideais iluministas, queria garantias. Garantias. Garantia do cidadão que vai ser julgado. Ele quer garantia. Quer dizer, eu acho que qualquer um de vocês tiver no outro estado, aqui não, vocês são juízes, tal, juiz, tal, não sei o quê, mas quando tiver no outro estado, for PM de pegar numa blitz e querer lhe prender, você vai querer seus direitos. Todo mundo quer seu direito. Todo mundo quer o direito de acordo com o que está na lei, 2 mais 2 é 4. Tá? Todo mundo quer isso. Eles brigavam. O que aconteceu pós Nova Defesa Social, pós Segunda Guerra Mundial? A escola clássica ficou com tudo antes da sentença e a escola positivista ficou com tudo pós-sentença. Então, o cidadão, pelo menos dentro de um Estado democrático de direito, e a professora citou, e a doutora citou o Nutt tem uma passagem no livro dele que ele diz assim, Individualização da Pena, ele diz assim, o Estado democrático de direito, não, as prisões são horríveis mesmo, as prisões são horríveis, não reeducam, não ressocializam, são horríveis, mas o Estado democrático de direito poderia estar matando, torturando, enforcando, e ele não está, então o preso não pode reclamar, mais ou menos isso ele diz. Quer dizer, eu não concordo com isso. Eu não acho que o Estado democrático de direito pode matar, pode torturar, pode fazer nada disso. Eu não acho. E o Nutt diz isso. Eu também não. Pois é, o Nutt diz isso, porque se é um Estado democrático de direito, eu não vou depositar naquele Estado, um Estado democrático que a gente deposita a parcela de nossa liberdade para o Estado regular, não vou depositar naquele Estado a minha dignidade. Você, vou autorizar o Estado a me torturar. Não dá. Mais ou menos isso ele diz. Então, é isso que a gente estuda nos livros. A gente acaba formando um pensamento policialesco por causa disso. A gente está lendo, nem percebe, tem que passar no concurso, está lendo, aqui vai entrando, e acaba ficando no inconsciente, como o Rubens adora estudar o inconsciente. Então, vai acabando ficando inconsciente esse policiamento todo. Bem, a gente tem uma sentença, tá? Antes da sentença, direito, presunção de inocência, garantia, tem que ouvir o advogado, tem que ouvir isso, não pode mandar prender o cara sem uma fundamentação coerente, não pode fazer nada sem fundamentar, sem ouvir outra parte, sem contraditório, sem nada. Saiu a sentença penal, ele virou um nada, um objeto. Quer dizer, por que eu penso? Se a gente está no Estado Democrático de Direito, o cidadão cometeu um fato criminoso, ele tem uma pena. Tá? A gente estaciona o carro num lugar errado, a gente ganha uma multa, paga, e depois pode sair andando de carro, estacionar em outro lugar certo, é o Estado Democrático de Direito. A gente paga uma pena, tem a pena, e segue adiante a vida. Tá? Ninguém vai ficar, porque pegou uma multa de estacionar no lugar errado, a gente vai ficar proibido de estacionar para sempre. Né? Porque pegou uma multa de andar sem cinto de segurança, vai ficar proibido de andar de carro para sempre. Mais ou menos isso que faz com o preso. Porque ele cometeu um fato, devia ser assim, ele cometeu um fato, o juiz julgou aquele fato nunca mais deveria entrar em consideração de nenhum juiz da execução penal, o fato criminoso. Porque senão é bis in idem. Porque se eu julgar o cidadão pelo fato que ele cometeu, eu estou julgando ele 2 vezes pelo mesmo fato. Porque ele já tem uma pena. Aquele cidadão cometeu um fato, tem uma pena, acabou. A pena dele, tem que cumprir a pena dele, pronto, o fato acabou-se. Isso seria uma teoria clássica dentro da execução penal. Sabe? Mas a execução penal acabou virando positivista. Tá? A execução penal acabou positivista, quer dizer, lógico, examina não sei o quê, o cara é bandido, o cara é criminoso, o cara não sei o quê, não vai soltar, não sei o quê. A vítima, então, não devia entrar nunca em consideração na execução penal. Nunca. Por quê? Porque a vítima foi vítima de um crime que já foi julgado e teve aquela pena. Eu pago aquela pena e, em tese, eu deveria estar livre, seguir minha vida, eu paguei a pena. Não seria isso? Eu não sei, se não é isso... A gente vai ter que analisar a orelha, cabeça. Você pegar a prisão perpétua pela minha cara, com certeza, Lombroso não me aliviaria. Mas é isso. Tá entendendo? Eu tento fazer isso na Amazônia. Outro dia
à penitenciária e eu não alivio esse pessoal do... Parece até que eu sou todo mundo. Se eu fosse seguir realmente a lei, eu teria que soltar todo mundo, porque se eu estou dizendo que toda prisão é ilegal, eu teria que soltar todo mundo, mas eu não posso, senão vai preso, vai ser eu, né? E eu não quero ser preso. Então a gente tem que lidar com a precariedade na execução penal. A gente tem que ligar com a precariedade, que é com a precariedade que a gente tem que trabalhar. Esse posicionamento da pena restritiva de direitos serem vocês que executam no interior tem a mesma razão de ser disso que eu estou dizendo, que o preso que está dentro de uma carceragem, que está na sua comarca, no seu espaço, teria que ter a pena executada por um juiz da execução ou pelo próprio juiz da sentença, que a lei de execução prevê isso. Porque o mais importante é justamente a questão da competência e jurisdição do juiz que está sob aquele estabelecimento penal. Quer dizer, porque tem que estar próximo. Tem que estar próximo. Prisão, pessoal, prisão é um estado precário de vida o tempo todo. A pessoa pode morrer de uma hora para outra. Na prisão, esse estado precário, não se assustem, viu, doutor, mas às vezes eu concedo progressão de regime cautelar. Como é que é a progressão de regime cautelar? O promotor pede exame criminológico, pede uma certidão de antecedente, mas o cara já tem o tempo, eu dou progressão cautelar, depois eu peço o exame, peço a certidão. O cara já tem tempo, eu dou progressão de regime cautelar, porque o cidadão tem tempo. Quer dizer, o juiz da execução penal vai estar ali para atrapalhar o direito do cara ou para conceder? Quer dizer, eu dou progressão cautelar e depois eu peço as certidões, peço os exames, peço tudo. Por quê? Porque ele tem o tempo. Toda prisão é um periculo in mora. Toda prisão é um periculo in mora. O periculo in mora é dele morrer e não ter prestação jurisdicional nenhuma, porque ele pode morrer a qualquer momento, porque a prisão é um perigo de vida constante. Fumo de boniúria, então nem se fala, né? Porque se tem tempo, tem tudo lá, fumo de boniúria e periculo. Dou progressão cautelar e ele recorre ao promotor, depois muda, quando o tribunal muda, já teve o tempo mesmo, já foi. Já teve a certidão, já teve o exame que ele queria, ele já foi. Exames criminológicos são as coisas mais ridículas do mundo, porque você vê o exame criminológico favorável porque ele tem na família um parente que é preso, ou tem na família um criminoso. Aí o outro é favorável porque ele não tem família. Quer dizer, o cara não é solto nunca. Exame criminológico é tudo cheio de veto. Vários trabalhos no Brasil inteiro dizendo do viés do exame criminológico, que é todo enviesado de acordo com o preconceito do psicólogo. Bem, medida de segurança muito eu estou aplicando a lei antimanicomial. Manaus, por exemplo, Manaus tem 2 milhões de habitantes e eu só tenho 12 presos com medida de segurança. 12. Eu apliquei a lei antimanicomial para quase todos. A lei antimanicomial diz que internação é só em casos fundamentados, em casos de extrema necessidade, e eu apliquei a lei antimanicomial em quase todos os presos do regime da medida de segurança. Bem, eu anotei aqui um monte de coisa. Com relação à progressão de regime. Aí a gente, está beneficiando, está colocando o cara em liberdade. Eu fiz um estudo, desde as ordenações filipinas até hoje. O que aconteceu? A pena que existia das ordenações filipinas até hoje, elas foram aumentando de acordo com o ideal de ressocialização que veio da pós-Segunda Guerra Mundial, reunião da ONU, tratados internacionais. Quando começou a haver nascer esse negócio de nova defesa social e pensamento de ressocialização, as penas foram aumentando, porque, obviamente, você só vai aumentar, se você precisa de uma ressocialização, você tem que aumentar a pena, porque para ele ressocializar, ele tem que ter uma pena longa. Então, o que acontece? No Código do Império, nós tínhamos penas de 2 a 3 meses, lá no Código de Império, 2 a 3 meses. Na ordenação filipina, a gente tinha pena de dias. Por quê? Porque eles não acreditavam em pena ressocializadora. Eles não acreditavam nisso. Igual a gente, como não acredita, só que a gente ficou com a herança da pena ressocializadora, que é uma pena longa. Então, quando a gente manda o cidadão para o regime semiaberto, a gente não está causando impunidade com isso. Sabe por quê? Porque esse período que ele tem de semiaberto é um período
só para ressocialização. O período punitivo, o período de vingança, o período de retaliação, de retribuição da pena, era aquele período fechado. Porque a pena ela foi aumentando com a ideia de ressocializar. Quer dizer, então quando eu mando o cidadão para o semiaberto, eu mando para o aberto, eu não estou criando impunidade. Certo? Eu não estou aliviando aquele cara, eu estou só encerrando a parte punitiva, a parte vingativa da pena. Porque todo o resto da pena ela veio dentro desse ideal de ressocialização. Toda a parte da pena. Então, se a pena foi aumentando com o ideal de ressocialização e hoje a gente não acredita mais no ideal de ressocialização, para que a gente vai dizer que vai mandar para o semiaberto a impunidade? Para que a gente vai dizer que vai mandar para o semiaberto tá ameaçando? Não, ele já foi vingado. Ele já pagou a pena dele, já pagou a multa de estacionamento dele, já pagou a multa de andar com o cinto de segurança, já dentro da analogia que eu fiz. Quer dizer, ele já pagou a parte dele que ele tinha que pagar pelo Estado, pelo fato que ele cometeu. Ou se o cidadão cometeu um crime para sempre, ele vira um monstro. Ou ele vai pagar só pela pena que ele cometeu. Essa ideia de trazer a teoria clássica, tá, para a execução penal, por incrível que pareça, ninguém pensa nisso, porque a execução penal é o lugar fantasmagórico onde tem um monte de monstro e é tudo ilusão, porque é 0,01% da criminalidade que está no sistema penitenciário. Significa que se soltasse todo mundo hoje em dia, de uma hora para outra, só ia aumentar 0,01% da criminalidade. Com relação ao monitoramento eletrônico, o que eu tenho feito com o monitoramento eletrônico? A lei diz que o preso no regime fechado tem direito a trabalho externo, mediante escolta. Não tem escolta? Eu dou monitoramento eletrônico para o preso no regime fechado, deixo ele trabalhar, sair para trabalhar. Eu interpreto a monitoração eletrônica como escolta. Como as doutoras falaram, que é monitoramento eletrônico aqui funciona muito bem. Se funciona muito bem, por que eu não posso considerar ele como escolta? Melhor do que escolta, até porque escolta se corrompe. Né? Escolta se corrompe, escolta dorme, escolta fica com febre, fica doente, acaba não indo. Então, monitoramento eletrônico não, está funcionando lá, de Israel, né, doutor? Quer dizer, então quer dizer, funciona. Se funciona, por que eu não posso interpretar que o monitoramento eletrônico é escolta e dá trabalho externo para o preso do regime fechado também? Só que quando eles viram que eu comecei a fazer isso, eles começaram a escassear monitoramento eletrônico. Não tem pulseira, não tem isso aqui. Porque a Secretaria de Segurança também gosta de preso. Ainda mais lá que tem presídio terceirizado. Muito presídio terceirizado. E eles ganham dinheiro, muito dinheiro. Contrato de 12 milhões, 20 milhões, 30 milhões por mês. Na hora que a empresa tem que terceirizar aquilo, vai querer que o cara fique preso. Aí, no instante, começou a escassear monitoramento eletrônico, não teve mais monitoramento. Quando eles viram que eu estava dando saída temporária para o regime fechado, as tornozeleiras começaram a sumir. Bem, eu estava anotando aqui, mas tem um monte de sigla que acaba não entendendo. Com relação a lei de execução penal diz no artigo 66 que o juiz da execução penal apurará as irregularidades do estabelecimento penal. Obviamente que o juiz da capital não vai poder apurar uma tortura, por exemplo. Porque eu acho que o juiz da execução penal tem que apurar a tortura. E soube de uma tortura no estabelecimento penal, ele tem que instaurar um procedimento de apuração da tortura, tomar as providências para o adequado funcionamento do estabelecimento penal. Está lá no artigo 66, tomar as providências para o adequado funcionamento do estabelecimento penal. Tortura, instaurar procedimento, instaurei vários procedimentos, obviamente que o Ministério Público manda arquivar tudo, mas eu instauro. Já instaurei procedimento contra coronel da PM, já instaurei procedimento contra a polícia de choque, já instaurei procedimento contra vários policiais e agente penitenciário na Vale de Execução Penal. Às vezes a gente vai se desanimando, né? Quando não acontece nada, vai se desanimando. Mas eu acho que aqui, dentro da peculiaridade do Estado do Rio de Janeiro, o juiz da comarca deve ter essa função que seria do juiz da execução penal, porque o juiz da execução penal aqui na capital, obviamente, não vai ter como apurar um fato lá na comarca. A professora Maria Tereza foi minha professora na USP.
Fiquei feliz de saber que ela está na dúvida aí sobre a remissão, né? Fiquei na dúvida de saber que ela está... Feliz que ela saber que ela está nessa dúvida, apesar de que eu acho que a dúvida dela vai ser mais para lá do que para cá, mas tudo bem. Só para terminar, queria dizer que, mais uma vez, que eu agradeço, tá, por possibilidade de estar falando aqui. Fico feliz de ter essa central de medir penas alternativas aqui no Rio de Janeiro, porque eu era da Comissão Nacional de Penas Alternativas, quando não tinha central de pena alternativa em lugar nenhum do Brasil. E essa central de pena alternativa foi ideia nossa, lá quando a gente estava reunido, para começar a estimular, porque o estímulo veio do Ministério da Justiça, essas centrais, né? Hoje a gente tem várias de execução de penas alternativas na Amazônia contra o meu pensamento, porque eu acho que pena alternativa não precisa de uma vara específica, porque o juiz só faz atrapalhar na vara de pena alternativa, né? A não ser que seja um juiz, sabe, psicólogo com melagem. Lá, o juiz é psicólogo e acaba trabalhando como psicólogo, né? Quer dizer, o juiz nessa questão de cumprimento de pena em liberdade, ele tem mais ainda que evitar o cárcere. Eu vou contar uma história para vocês, para encerrar, que eu estava fazendo uma audiência de conversão de pena restritiva de direito, e aí o cidadão falou assim: olha, eu não consigo cumprir a pena restritiva de direito porque eu sou viciado em crack. Eu não consigo sair, eu sou viciado em crack, eu não consigo prestar serviço, eu não consigo ir em canto nenhum, eu sou viciado em crack, eu fico lá na Cracolândia e eu não vou. Você vê como tudo é igual, né, no Brasil inteiro. Eu não consigo prestar serviço à comunidade. Aí ele estava com uma senhora do lado, eu acho que é mãe, avó, não sei, bem envelhecida. Disse: doutor, dê uma chance para ele, doutor, dê uma chance para ele, por favor, dê uma chance para ele. Aí eu falei assim: olha, eu não posso, a lei está dizendo aqui, ó, não cumpriu pena restritiva de direito, conversão em pena privatividade, vai preso. Disse: pô, mas dê uma chance, doutor, dê uma chance. Eu falei: vamos fazer o seguinte, eu vou mandá-lo para o hospital de custódia, ele passa um mês no hospital de custódia, eu remarco a audiência, se ele disser que já consegue prestar serviço à comunidade, aí eu libero de novo para a prestativa de direito. Aí não vai preso, não, eu vou mandar ele para o hospital de custódia. Qual prisão, né? Mas a senhora não sabe, então... pelo menos eu ia dar uma chance dele passar um mês e voltar para fazer a audiência de novo, tentando evitar o cárcere. Uma semana depois, o hospital pegou fogo e esse rapaz morreu queimado. Ele morreu algemado, estava tendo uma abstinência, sei lá, algemado na cama, o hospital pegou fogo, ele morreu queimado. Agora eu pergunto para vocês: tem pena de fogueira no nosso sistema penitenciário, na nossa lei? Não tem pena de fogueira. Mas eu mandei o cara para a fogueira. Eu mandei. E hoje em dia, dificilmente... Aí depois, quando eu estava falando para o casarão, depois estão estudando juízes que têm depressão. Estava lá no Espírito Santo estudando juiz que tem depressão. Tem que estudar juiz que não tem depressão. Esse que tem um problema sério. Juiz frio. Sabe? Esse que tem um problema sério. Juiz que faz um negócio desse, vê uma morte, vê uma mãe, como eu vi, uma semana depois, levando o atestado de óbito do filho na vara. Eu baixei a cabeça, fingi que não vi, fui para outro canto. Tá? Então, eu agradeço a paciência de vocês de terem me ouvido. Quer dizer, o Amazonas ele nunca está nesses lugares, a não ser nos iPad, nos iPod, né, que são fabricados na Zona Franca de Manaus. Né? Mas eu não sou eletrônico, vou logo avisando. Tá? Quero agradecer a paciência, desculpa aí se eu falei alguma coisa. Imagina, não. Porque às vezes eu me emociono. No meu mestrado disseram assim: olha, vai lá, sai desse negócio de execução penal, cara. Os professores falaram: sai desse negócio que... Não sei se é porque meu pai e minha mãe foram presos, eu talvez tenha afinidade com os presos. Né? Na ditadura, meu pai e minha mãe foram presos. Então talvez seja daí a afinidade, não sei. Tá? Obrigado.